Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Bruno Oliveira, professor e, claro, concurseiro assim como você. Estamos aqui em mais um vídeo da nossa saga para a Promotoria 2021. Temos um longo caminho pela frente. O tema de hoje da nossa aula, na verdade a disciplina desse vídeo, é o Direito Processual Penal, então já separem o CPP de vocês. As três primeiras questões, primeiramente, o que eu fiz? Eu busquei no Google mesmo uma imagem que contemplasse para nós diferenças entre os sistemas do processo penal. E eu encontrei essa imagem que eu achei mais interessante, que diferencia para nós o sistema inquisitorial do sistema acusatório. Lembrando que no Brasil vigora, claro, majoritariamente o sistema acusatório, porque ele é típico de democracias, não é? Diferentemente do sistema inquisitorial. Então, quais são as principais características? Além de tudo, existe o misto, né? Mas não é objeto do nosso estudo agora. O sistema inquisitorial, ele tem o juiz inquisidor. Não há uma separação entre funções, assim como há no sistema acusatório. O juiz, ele acusa, ele defende e julga. Então, olha o problema que nós temos com isso, né? Diferente que no sistema acusatório, nós temos uma diferença básica entre as funções. Há uma separação entre as funções, não é? No sistema inquisitorial, vigora o princípio da verdade real, ou seja, o acusado não é sujeito de direitos. Enquanto que no sistema acusatório há uma busca da verdade. Ou seja, a prova é produzida em observância àquilo que é constitucional, ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa. A prova fica para a parte, não para o juiz. No sistema inquisitorial, a gestão da prova, ou seja, há uma ampla iniciativa acusatória e probatória. Agora, no sistema acusatório, não. A prova, como eu disse para vocês, recai sobre as partes. A iniciativa probatória do juiz somente durante a instrução processual. No sistema inquisitório, a gente percebe então que a prova ela fica até mesmo por parte do juiz em todos os momentos, não é? No sistema inquisitorial, outra característica, há uma instrução secreta e escrita. Agora, no acusatório, se dá publicidade. Há uma instrução pública e oral. Além disso, eu tinha separado aqui, olha só, no inquisitório é típico de sistemas autoritários, enquanto que o acusatório, sistemas democráticos, não é? Basicamente é isso. Então agora a gente já consegue, talvez, resolver as primeiras três questões. Essa primeira questão diz assim: uma reforma que pretenda incorporar traços do sistema acusatório na legislação processual penal vigente deve orientar-se no sentido de a. Concentrar a gestão da prova na pessoa do juiz? Não, porque provas na pessoa do juiz é o sistema inquisitório. Eu estou em busca aqui de sistema acusatório. B. Ampliar os espaços de oralidade nos atos processuais. Acabamos de falar isso no quadro. Olha só, a oralidade é marca do sistema acusatório. Letra C. Reduzir a imediação judicial na produção da prova. Olha, no sistema acusatório eu não tenho nem mesmo. A prova não fica por conta do juiz, fica por conta das partes. Então, mesmo reduzindo, eu não estou diante de um sistema acusatório. Letra D. Limitar a publicidade dos atos processuais. Pelo contrário, é importante que se dê publicidade, não é? Ampliar a tarifação e taxatividade das provas. Não, nós não temos isso como marca no sistema acusatório. Então, a única alternativa correta é a letra B, ou seja, a ampliação dos espaços de oralidade nos atos processuais. Gente, eu estou com mania de falar, ou seja, eu preciso melhorar isso, né? Questão 17. Foi cobrada no concurso da ABIN. A publicidade, a imparcialidade,
O contraditório e a ampla defesa são características marcantes do sistema processual acusatório? Claro, nós falamos disso, eu falei para vocês do contraditório, eu falei da ampla defesa, eu falei da publicidade, eu falei da imparcialidade não, né? A imparcialidade é marca do sistema acusatório também. O juiz ali ele é imparcial, né? Ele está ali para julgar, que é diferente no sistema inquisitório, em que o juiz ele acusa, ele defende e ele julga, não é? Então, questão 17, correto. 18. O sistema acusatório, A, se caracteriza por separar as funções de acusar e julgar e por deixar a iniciativa probatória com as partes. Olha só, a gente vai fazendo essas introduções interessantes, né? A gente percebe que funciona. É isso mesmo. B, se verifica quando a Constituição prevê garantias ao acusado? Não somente, né? A Constituição, as garantias não é só ao acusado, é uma das características, mas não se verifica quando a Constituição prevê garantias. Está muito restrito aqui. C, tem sua raiz na motivação das decisões judiciais? Não, né, galera? Não é isso. Na verdade, a motivação das decisões judiciais tem raiz no sistema acusatório. O juiz ele vai julgar com base no que está previsto ali, no que está estampado no julgamento, no processo. D, vigora em sua plenitude no direito brasileiro. Em sua plenitude no direito brasileiro? E aí, galera? Não em sua plenitude. A gente tem aí, nós sabemos que há marcas do sistema inquisitório. E privilegia a acusação, sendo próprio dos regimes autoritários. Não. No sistema acusatório, ele é próprio dos regimes democráticos. Então, o gabarito para a questão 18 é a letrinha A. 19. Considerando a disciplina da aplicação de lei processual penal e os tratados e convenções internacionais, assinale a alternativa correta. A. A lei processual penal aplica-se desde logo, conformando um complexo de princípios e regras processuais penais próprios, vedada a suplementação pelos princípios gerais do direito. Falso. Peguem o CPP de vocês, abram o Código de Processo Penal, lá no artigo 3º, bem no início do Código de Processo Penal. Olha o que ele diz. Para a existência... Deixa eu só conferir aqui, cadê? Estou nas contravenções penais, perdão. Então, CPP, artigo 3º. A lei processual penal admitirá a interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como suplemento dos princípios gerais do direito. Então, é vedada a suplementação pelos princípios? Não. É permitida. B. A superveniência de lei processual penal que modifique determinado procedimento determina a renovação dos atos já praticados? Não. Olha o artigo 2º. A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos já realizados, sob vigência de lei anterior. Então, falso. Letra C. A lei processual penal não admite interpretação extensiva, ainda que admita aplicação analógica. Vimos isso ao fazer a leitura do artigo 3º na letra A. Admite ambos. D. Toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida sem demora à presença de um juiz ou outra autoridade pela lei a exercer funções judiciais e tem direito a ser julgada dentro de um prazo razoável ou a ser posta em liberdade, sem prejuízo de que prossiga o processo. Muito bem. Nesta letra D, ela está estampada na própria Constituição Federal, lá no artigo 5º, onde é o direito da pessoa detida ou retida de ser conduzida à presença de um juiz ou autoridade por lei a exercer funções judiciais. Tá? Então, é um direito constitucional. Está correta a letra D. E, em caso de superveniência de leis processuais penais híbridas, prevalece o aspecto instrumental da norma? Não. Prevalecerá aqui o aspecto material da norma e não instrumental. Questão 19, gabarito letra D. Questão número 20. O processo penal constitucional busca a realização de uma justiça penal submetida a exigências de igualdade efetiva entre os litigantes.
Nesse sentido, o processo justo deve atentar sempre para a desigualdade material que normalmente ocorre no curso de toda persecução penal, em que o Estado ocupa a posição de proeminência, respondendo pelas funções acusatórias, como regra, e pela atuação da jurisdição sobre a qual exerce o seu monopólio. Considerando-se o exposto, pode-se apontar como efeito da constitucionalização do processo penal: a vedação ao direito ao silêncio do réu, conforme o artigo 186 do Código de Processo Penal. Vamos a ele? 186. Olha só. Parágrafo único. O silêncio que não importará em confissão não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa. Então, é vedado o direito ao silêncio? Claro que não. B. A possibilidade do juiz substituir o Ministério Público em sua função probatória diante da liberdade de produção conferida ao juiz pelo Código de Processo Penal. Não, o Ministério Público ele é titular exclusivo da ação penal. C. A manutenção da característica de prova do interrogatório do réu. Olha só. O interrogatório do réu, conforme já estabeleceu o STF no HC 94601, colocou-se que o interrogatório tem natureza de defesa e não de prova. Falsa letra C. D. A impossibilidade, conforme o STF, do juiz requisitar provas depois da manifestação pelo arquivamento feita pelo Ministério Público. Muito bem. Esse entendimento está muito claro no artigo 28 do CPP. O artigo 28 do CPP, ele diz assim: se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer peças de informação, o juiz, no caso de considerar improcedentes as razões invocadas, fará remessa do inquérito ou peças de informação ao procurador-geral, e este oferecerá a denúncia, designará outro órgão do MP para oferecê-la ou insistirá no pedido de arquivamento, ao qual só então estará o juiz obrigado a atender. Então, impossibilidade, conforme o STF, de juiz requisitar provas depois da manifestação pelo arquivamento feita pelo MP. Isso está previsto no próprio CPP e entendimento do STF. Questão 20, então, gabarito letra D. Qualquer dúvida, que talvez não ficou muito claro alguns pontos, né? Mande por e-mail, tá certo? Não deixe de passar no site eleitoralcombruno.com.br e também conferir os nossos cursos. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.